Oi, nós somos a Antônia, Marina, Catarina, Clara. e nós vamos apresentar a videoaula de lógica. Mas o que é lógica? A lógica é a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral, como dedução, indução, hipótese, inferência, etc., e das operações intelectuais que visam determinar se algo é verdadeiro ou não. Como a lógica é um campo que abrange muitos conteúdos complexos e diferentes, nesse vídeo vamos nos aprofundar mais em subtemas básicos: o raciocínio dedutivo, argumento, teorema e problemas com uso de tabela, conceitos que podem aparecer bastante no nosso cotidiano. A lógica é essencial em nossas vidas. É usada por advogados para argumentar, defendendo ou acusando o réu. Médicos recorrem a ela para decifrar doenças de seus pacientes e detetives e policiais fazem deduções a partir de provas. Para começar, peguemos uma situação exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, o que podemos concluir? Podemos concluir que Sócrates é mortal. Veja, a partir de premissas, todo homem é mortal, premissa maior, e Sócrates é homem, premissa menor, podemos fazer deduções a partir do raciocínio lógico que nos levam a uma conclusão. Isso é um raciocínio dedutivo, tirar conclusões com base em fatos conhecidos. Agora peguemos outro exemplo. Pedro é homem imortal. João é homem imortal. Antônio é homem imortal. Assim infinitamente. Portanto, o que podemos concluir? Podemos concluir que todo homem é mortal. Ou seja, a partir de um padrão que se repete sempre da mesma maneira, podemos induzir uma conclusão. Isso é um raciocínio indutivo, tirar conclusões a partir de um padrão. Agora vamos explicar o que são as tabelas verdade. Um recurso muito utilizado na hora de resolver problemas de lógica e que nos ajudam a organizar nossos pensamentos é a tabela verdade, que classifica uma afirmação como verdadeira ou falsa. Permite que gradativamente anulemos as possibilidades de respostas, o que nos leva a uma única resolução, facilitando o processo e evidenciando as possibilidades a quem está resolvendo o problema. Agora iremos resolver um problema de lógica como demonstração. Carlos, Luiz e Paulo são casados com Lúcia, Maria e Patrícia, não necessariamente nessa ordem. Um dos maridos é advogado, outro é engenheiro e outro médico. Com base nas dicas abaixo, tente descobrir a profissão de cada um e o nome de suas respectivas esposas. Dicas: 1. O médico é casado com Maria. 2. Paulo é advogado. 3. Patrícia não é casada com Paulo. 4. Carlos não é médico. Para resolvermos o problema, construímos a seguinte tabela, com o fim de conseguir estabelecer as relações direito e analisar todos os dados. Considerando a primeira sentença, o médico é casado com Maria, podemos sinalizar na tabela que Maria é casada com um médico e que, consequentemente, não é casada com um engenheiro nem um advogado. Como Maria é casada com um médico, nem a Patrícia nem a Lúcia são casadas com este. Então, podemos marcar que nem Lúcia nem Patrícia são casadas com o médico. Com a segunda sentença, Paulo é advogado, podemos marcar na tabela que Paulo é advogado. Sendo advogado, ele não é nem médico nem engenheiro. Além disso, ainda com essa sentença, podemos saber que nem Luiz nem Carlos são advogados. Também com essa sentença, podemos concluir que Maria não é casado com Paulo, uma vez que Maria é casado com o médico e Paulo é o advogado. Considerando a sentença 3, Patrícia não é casada com Paulo, podemos marcar na tabela que Patrícia não é casada com Paulo e que, portanto, não é casada com advogado. Se Patrícia não é casada com advogado, nem com o médico, uma vez que a Maria é casada com este, Patrícia é casada com o engenheiro. Se Patrícia é casada com o engenheiro e Maria é casada com o médico, Lúcia sobra e é casada com o advogado, ou seja, com o Paulo. Deste modo, podemos marcar que Lúcia não é casada nem com Carlos e nem com Luiz e que Patrícia é casada com o engenheiro. A partir da quarta afirmação, Carlos não é médico, podemos sinalizar na tabela que Carlos não é médico e que, portanto, ele é engenheiro. Em seguida, podemos também concluir que Luiz é o médico e que ele é casado com Maria, e que, portanto, Carlos é engenheiro e que ele é casado com Patrícia. Por fim, podemos completar toda a tabela. Agora, para praticar, resolvam os seguintes problemas. Um brasileiro, um espanhol e um alemão moram na mesma rua. Um deles tem borboletas,
outro tem cachorros e outro tem cavalos. Uma das casas é azul, outra é branca e outra é preta. Além disso, cada um dos moradores pratica um esporte diferente, sendo estes o futebol, a sinuca e o tênis. Descubra a vida de cada um através das dicas. Dica 1. O brasileiro não mora na segunda casa. Dica 2. Quem cria os cachorros gosta de jogar futebol. Dica 3. Tem uma casa entre o jogador de tênis e a casa preta, que fica à direita. Dica 4. O homem que cria cavalos mora exatamente do lado esquerdo do homem que cria borboletas. Dica 5. O homem que cria cachorros mora exatamente do lado direito da Casa Branca. E dica 6. O espanhol mora na terceira casa. O filme O Enigma de Caspar Hauser relata a história de um homem que viveu isolado de outras pessoas desde muito cedo até a idade adulta, somente então aprendendo a falar. Neste filme, há uma cena em que um professor de lógica, para investigar a inteligência de Caspar Hauser, propõe-lhe o seguinte problema. Caminhando por certa estrada, você chega a um ponto em que há uma bifurcação. Uma das vias conduz a uma aldeia A e a outra conduz a uma aldeia B. No ponto de bifurcação, você encontra dois homens, cada um vindo de uma das aldeias onde vive. Não se sabe qual deles vem da aldeia A ou da B. Sabe-se apenas que todos os habitantes da aldeia A mentem o tempo todo, enquanto todos os habitantes da B falam somente a verdade. Você deve identificar a procedência de cada um dos homens, sendo-lhe permitido, para isso, fazer uma única pergunta a um só deles. Qual deve ser a pergunta? Gabarito. Problema 1. Na casa 1, fica o brasileiro com cavalos e tênis. Na casa 2, o alemão, borboletas e sinuca. E na casa 3, o espanhol com cachorros e futebol. Problema 2. Eu perguntaria a qualquer um dos dois. Você é uma pedra?